Uma vez mais damos as boas-vindas a todos os irmãos. Desejamos um bom dia para todos. Boas-vindas principalmente para aqueles que também hoje nos visitam. Damos graças a Deus por podermos estar aqui, uma vez mais na casa do Senhor. E eu, particularmente, porque há 2 domingos que não estava aqui presente, então, depois deste período de férias, é bom regressar e ver a cara dos irmãos e ver também algumas caras novas hoje conosco. Irmãos, eu tive de férias, como os irmãos sabem, e como dizia há pouco ao nosso irmão Jorge ali, para quem vai de férias, é sempre uns diazinhos que a gente foi de férias, não é? Para quem não vai de férias, foi sempre muito tempo que tivemos fora. Mas foi um tempo bom, graças a Deus. E durante este tempo de descanso, que eu disse que há alguns irmãos, foram 2 semanas que eu estive a viver como gato, não é? Sabem como é que os gatos vivem? Deitam-se, comem, não fazem nada. Mas deu para ler um livro. E eu estava a ler um livro de C.J. Mahaney, sobre humildade, a verdadeira grandeza. E eu estava a precisar de ler um livro sobre humildade, então escolhi esse livro para ler nas minhas férias. E houve uma frase, houve muitas coisas ali interessantes naquele livro, mas houve uma frase que eu gostei e que me tocou muito profundamente. E dizia nessa frase: o servo cristão não deve estar focado no galardão que irá receber, mas no sacrifício que o libertou da ira de Deus. E esta frase impactou, esta frase tocou. Porque muitas vezes nós, quando nos motivamos para servir ao Senhor, para ser fiéis a Deus, para trabalhar para Deus, para fazer alguma coisa, para mostrarmos a nossa gratidão a Deus, às vezes somos levados naquele pensamento: eu tenho que fazer para merecer um galardão, não é? Sabemos que a Bíblia promete um galardão a todo o crente que é fiel e que é perseverante até ao fim. Galardão que todos nós queremos que seja um grande galardão, não é? Todos nós queremos mais que a medalha de ouro. Estamos agora na época dos Jogos Olímpicos. Não queremos apenas um diploma, não queremos uma medalha de bronze, queremos uma medalha de ouro. E às vezes somos levados a servir com a mira, com o olhar nesse galardão. E este livro falava sobre humildade e sobre olhar realmente quem nós somos. E quando eu olho para aquilo que eu sou, e o que é que eu sou? Um pecador. Quando eu olho para a miséria que eu sou, e eu sou um pecador miserável, eu tenho que pensar que eu só estou aqui a servir ao Senhor. Eu só estou aqui a pregar. Aqueles que estão aqui a tocar e a cantar, só estão aqui a tocar e a cantar. Aqueles que servem semana a semana, das mais diversas maneiras, tanto cuidando das instalações da igreja, servindo o café aos outros, evangelizando, dando testemunho, tantas coisas que nós podemos fazer para o Senhor. Nós só o fazemos porque um dia fomos resgatados. Fomos resgatados por Jesus. E quando pensamos nisso, eu tenho que pensar: eu sirvo porque eu fui resgatado. E como é que eu fui resgatado? Eu fui resgatado na cruz. Jesus precisou de ir à cruz. A cruz era para mim, era para ti. Tu é que eras o pecador. Eu é que era o pecador. Eu é que deveria ter morrido naquela cruz. Eu é que deveria ter levado com aquela coroa de espinhos, com a lança no meu peito, com
com os pregos nas minhas mãos e nos meus pés, com o chicote nas minhas costas. Eu é que deveria ter levado. Então, quando eu sirvo ao Senhor, eu tenho que estar a pensar que aquela cruz onde Jesus sofreu no meu lugar, ela não só me limpou dos meus pecados, não me só lavou dos meus pecados, como também me livrou da ira futura. Todos nós, porque somos pecadores, estamos debaixo da ira de Deus, porque o pecado ofende grandemente a Deus. Qualquer pecado. Deus é a luz, diz a Bíblia, nele não há trevas nenhumas. E qualquer pecado o ofende. Então o que nos deve motivar a servir a Deus, a amá-lo, a obedecer-lhe, não deve ser aquilo que vamos ganhar com isso, mas aquilo que possibilitou tudo isso. E o que possibilitou tudo isso foi a cruz de Jesus. Por isso é que esta frase me disse muito, dizendo que é mais importante estar focado não no galardão que vou receber, mas no sacrifício que me libertou da ira de Deus. E quando nós olhamos para a cruz e entendemos a sua mensagem, então nós vamos entender a grandiosa graça de Deus. Perante isso, entendemos o nosso pecado, entendemos o perdão de Deus, como eu sou tão pecador e como Deus me amou tanto. E eu hoje, irmãos, gostaria de falar, voltando às nossas mensagens no Evangelho de Lucas, gostaria de focar a nossa atenção em alguém que compreendeu isto perfeitamente. Alguém que amava Jesus, servia Jesus, estava disposta a servir Jesus porque se sentiu que Deus porque sentiu o seu pecado e viu como Deus trabalhou nessa vida pecadora. Então convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias e a acompanharem a leitura de Lucas, capítulo 7, Evangelho de Lucas, é o terceiro livro do Novo Testamento. Primeiro é Mateus, segundo é Marcos, terceiro é Lucas. Lucas, capítulo 7, versículos 36 até ao versículo 50. E diz assim: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhe os pés e ungia-lhes com o unguento. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento.
Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Este é um episódio bastante conhecido. E poderíamos resumir o ensinamento que Jesus aqui está a dar quando conta aquela parábola dos dois credores com algo que a Bíblia também ensina. Em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, João escreve que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E esta mulher realmente amava muito a Jesus. Mas porquê? Porque ela foi muito amada, primeiro, por Jesus. E esse amor que Jesus tinha por ela levou a que algo tenha acontecido na sua vida que fez com que ela se sentisse muito perdoada. Porque, como todos diziam, ela era uma mulher pecadora. Mas é interessante nós vermos aqui e fazermos aqui uma comparação e ver a diferença entre aquele homem que convida Jesus para ir à sua casa e esta mulher que entra quase como intrusa naquela casa e ali faz esta demonstração de gratidão e de humildade diante de Jesus. Primeiro nós vemos aqui que o versículo nos diz, o 36, que um fariseu convidou Jesus para ir comer lá à casa. Convidou Jesus e diz que entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. É um relato assim um pouco frio. O homem convida Jesus e Jesus vai e senta-se à mesa. Não era assim que normalmente deveria acontecer. Este homem convidou Jesus, nós não sabemos por que razão. Ele era um fariseu. Jesus tinha dito, nos versículos antes, que ele era acusado de comer com publicanos e com pecadores, no versículo 34. Mas Jesus sentava-se à mesa com qualquer pessoa. Publicanos, portanto, homens que serviam ou que estavam ao serviço do imperador romano, do Império Romano, desprezados pela sociedade judaica, pecadores, aqueles desprezíveis, que os fariseus normalmente diziam: eu não sou como eles, eu sou melhor, eu sou perfeito, eu sou mais espiritual. Mas Jesus tanto se sentava à mesa com esses, como mostra aquilo que ele também se sentava à mesa com os fariseus, com os religiosos. Porque ele não faz acepção de pessoas. E este homem, nós não sabemos a razão porque ele convidou Jesus. Mas a verdade é que ele convidou Jesus para ir lá à casa e para comer. Só que o protocolo diz que, ou dizia, que quando alguém convida outra pessoa para ir à sua casa, para tomar uma refeição, há certas coisas que deviam ser feitas. E uma das primeiras coisas que deveria ser feita era lavar os pés. Os caminhos eram poeirentos, os sapatos eram sandálias, e as pessoas não se sentavam em cadeiras como nós nos sentamos agora, elas reclinavam-se. Então, fazia sempre, era um gesto de receber bem, era fornecer ou a própria pessoa, ou normalmente um escravo, um servo. Ia com uma bacia de água, passava nos pés e limpava os pés. Lavar os pés. Outra coisa que deveria ser feita era saudar a pessoa que vinha com um beijo, com o ósculo. Ósculo quer dizer beijo. E aquele homem, era comum o homem, quando chegava outro homem, dar-lhe um beijo de saudação, de bem-vindo, era reverência, era honra. Fazia parte do saber receber. Também isso não foi feito. Para além disso, uma refeição, convidar alguém para uma refeição, era como convidar alguém para uma festa.
para um momento alegre, para um momento de alegria. E isso tinha um outro ritual. É que aquele que era convidado era ungido com um óleo precioso, com uma espécie de perfume. Nós encontramos isso, por exemplo, no livro de Salmos, por exemplo, o Salmo 45, o versículo 7 e 8, se alguns irmãos quiserem dar uma corrida até lá, ao Salmo 45, era chamado o óleo da alegria. Salmo 45, o versículo 7 e o versículo 8, que diz assim, neste salmo: Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra, a aloés e a cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Óleo de alegria, com incenso, com mirra e outros perfumes que eram usados. É por isso que no Salmo 23 nós compreenderemos melhor quando diz: preparas uma mesa perante mim, unges a minha cabeça com óleo, porque fazia parte de um banquete havia o óleo, a unção dos profetas, dos sacerdotes, dos reis, que era a consagração. Mas havia também esta unção que era fornecer um perfume. No fundo, talvez os convidados viessem de longe, transpirados, e era uma maneira talvez de suavizar com outros aromas mais apreciados. Mas fazia parte. Em Amós, no capítulo 6, no livro de Amós, capítulo 6, é um dos profetas menores. Não sei se conseguem chegar lá rápido, mas se não conseguirem podem ouvir. Amós é aqueles profetas pequeninos, normalmente nós não lemos, portanto é onde na sua Bíblia as páginas estão mais brancas, não estão tão sujas, não é? Também para aqueles que usam aqui a aplicação, tem que correr até ao Velho Testamento. Mas em Amós 6, no versículo 6, diz: que bebeis vinho com taças e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Está a falar de festas, está a falar de banquetes, e onde eles comem, bebem e se ungem com o mais excelente óleo, ou seja, com o melhor perfume. Jesus deveria ter recebido, para ser bem recebido, para ser recebido com alegria, para ser recebido com reverência, com atenção, ele deveria ter recebido o ósculo, o beijo de boas-vindas. Ele deveria ter sido, os seus pés deveriam ter sido lavados e deveria ter recebido este óleo. O fariseu não fez nada disso. O fariseu, podemos dizer que talvez ele fosse curioso, talvez ele fosse simpatizante, talvez ele apreciasse ou admirasse Jesus. Mas há aqui um grande contraste entre este fariseu e esta pecadora. A mulher pecadora, como aqui é chamada, ela não admirava Jesus, ela não tinha curiosidade sobre Jesus, ela amava Jesus. E isso fazia toda a diferença. Ela amava Jesus. Por isso o fariseu oferece uma refeição apenas. E por isso é que diz lá que Jesus foi convidado, entrou e sentou-se à mesa. Nada mais. Mas uma refeição pode ser oferecida a qualquer pessoa. Agora, a mulher não ofereceu uma refeição. Ela ofereceu o que tinha de mais precioso. Ofereceu perfume. Diz que, versículo 37, que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Uma pecadora. Para ela ser referenciada como pecadora, é provável que esta mulher,
que não é a mesma que em outras partes, em Marcos e em Mateus, é referida também num episódio muito semelhante, como Maria, a irmã de Lázaro. Não é a mesma. Este episódio é outro. Mas aqui diz que é uma mulher pecadora. Talvez fosse uma mulher cuja reputação era tão má, talvez uma prostituta, não sabemos. Há quem diga que era Maria Madalena, mas isso é tudo romance que as pessoas fizeram à volta da Maria Madalena, porque não está nada aqui a dizer que é Maria Madalena. Nem tampouco a Bíblia diz que Maria Madalena era uma prostituta, que foi salva. Tudo isto são ideias romanceadas que as pessoas inventaram. Não está na Bíblia. O que sabemos era que Maria Madalena foi liberta de 7 demónios. Isso é o que sabemos. E sabemos que esta mulher, não sabemos quem era, mas era uma pecadora. Portanto, a sua reputação era conhecida ali à volta. Como uma pecadora. Talvez uma prostituta. Talvez uma mulher de má fama. Não era alguém com quem as pessoas quisessem estar. Mas esta mulher tinha em seu poder um vaso de alabastro com unguento. O vaso de alabastro, normalmente, era um recipiente, talvez assim da dimensão aí daqueles boiões que as pessoas agora andam para beber água, não é? Aquelas... E que era de barro ou de outra, portanto, de cerâmica ou de outro produto, mas onde era guardado e um perfume muito precioso, às vezes vindo de fora do país, caro. Muitas mulheres guardavam aquele perfume para o dia do seu casamento. E nesse dia era quebrado o vaso, porque aquilo estava lacrado, estava bem fechado, era quebrado e era usado. Mas era alguma coisa cara, custava dinheiro. Em outros episódios vemos que é feita referência a 300 denários ou 500 denários. Isto significa que era muito, muito dinheiro. Só para terem uma ideia, um denário ou um dinheiro, como aqui é traduzido na Bíblia, correspondia ao salário de um dia de um trabalhador. Então, quando diz aí, no versículo 41, e fala de 500 denários, não quer dizer que aquele vaso de alabastro custasse os 500 denários, mas só para terem uma ideia, noutras passagens é referenciado esse valor de 300, de 400. Então era quase um ano, mais de um ano de trabalho para comprar aquele perfume. E ela derramou aquele perfume aos pés de Jesus. Então, enquanto que o fariseu oferece uma refeição, provavelmente nem foi o melhor peixe, nem foi a melhor carne, mas ofereceu uma refeição, como podia ter oferecido a qualquer outra pessoa. Aquela mulher oferece o que tem de melhor, o que tem de mais precioso, o que lhe custou mais, o que é mais caro. Ela ofereceu como gratidão. Diz a Bíblia que ela, versículo 38, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés. Esta é uma atitude de humildade, de grande humildade. Normalmente as mulheres não eram convidadas para estes banquetes, mas estes banquetes ou estas refeições aconteciam num pátio, num lugar mais exterior, dentro da casa, mas não dentro de uma sala ou de um aposento. Outras pessoas poderiam vir, mesmo sem serem convidadas, para ouvir as conversas, para assistir. Eram os mirones, não é? Os paparazzis daquela altura. Vinham para estar ali a olhar o que é que estava a acontecer. O mestre, Jesus foi ali, vamos lá ver, vamos lá ouvir. E esta mulher entrou e teve a ousadia de ir por detrás de Jesus, não pela frente, não se pôs à mesa, mas pôs-se aos seus pés, numa atitude de humildade. Começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Então ela chegou chorando. Nós não sabemos o que é que aconteceu antes, mas provavelmente ela terá
ouvido muitas mensagens do amor de Jesus, do perdão de Jesus. Foi tocada pelo Evangelho. Quando Jesus anunciou, tal como João Batista já o tinha feito, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E esta mulher, numa atitude de humildade, reconhecendo a sua miséria como pecadora, não era preciso os outros dizerem que ela era pecadora, ela estava ali a reconhecer que era pecadora, ela se humilhou aos pés de Jesus. E fez tudo aquilo, como vemos depois Jesus a explicar, que o fariseu não fez. Lavou os pés com as suas lágrimas. Pôs o óleo mais precioso para perfumar Jesus. E não parava de beijar os seus pés. Esta era uma atitude de humildade, de reverência, de submissão, de muito respeito, de muita consideração por Jesus. Em contrapartida, o fariseu criticava Jesus. Vejam o que diz o versículo 39. Quando isso viu o fariseu, que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. É interessante. Enquanto ela reconhece quem é Jesus, que é o seu Salvador, e aos pés de Jesus se humilha, o fariseu, com arrogância, critica Jesus. Dizem que ele é mestre, dizem que ele é profeta, mas se ele fosse profeta, bem saberia quem é a pessoa que está ali aos pés dele. E não iria permitir que uma pecadora lhe tocasse. Não iria permitir que uma pecadora estivesse junto dele. Iria repudiá-la, mandá-la embora. Isso é o que fazem os religiosos, como o fariseu. Mas Jesus não. Jesus não só mostrou que era profeta, mas muito mais do que profeta. Porque este homem, diz aqui a Bíblia, que ele falava consigo mesmo. Ou seja, ele não falou alto. Talvez entre dentes. Não é? Talvez pensou. E Jesus, quando Simão acusa Jesus de não saber quem era a mulher e que tipo de pessoa era essa mulher, Jesus mostrou que sabia muito bem quem era a mulher, mas mais do que isso, sabia quem era o fariseu. Jesus mostra que sabe os pensamentos do fariseu e que sabe quem ele é e que tipo de pessoa ele é. Por isso lhe conta a parábola que aqui está. Dizendo, 2 credores, um devia 500 dinheiros, outro 50. Os 2 foram perdoados. Qual dos 2 deve amar mais aquela pessoa que o perdoou? E o fariseu, ainda num espírito de crítica, de arrogância, tem cá para mim que é aquele que mais foi perdoado. É verdade. Ele sabia as verdades, mas não as tinha no seu coração. E era isso que Jesus estava a dizer. Esta mulher foi muito perdoada. Ela era muito pecadora. Foi muito perdoada. Por isso ela muito ama. Tu, fariseu, que te julgas que não és pecador, nunca vais amar tanto. Porque quem ama muito é aquele que é muito perdoado. E aquele que é muito perdoado é aquele que tem o sentimento, tem a noção, tem a consciência que é muito pecador. Quanto maior o pecado, maior o amor. É o que Jesus está aqui a ensinar. Por isso eu pergunto, com qual destes 2 nós nos identificamos? Com o fariseu? Somos admiradores de Jesus? Somos apreciadores dos seus ensinamentos? Ou com a pecadora, amamos Jesus? Mas para amar Jesus nós temos que sentir o nosso pecado. E quanto mais pecadores nos sentirmos, mais o amamos. É por isso que
quando nós olhamos para a cruz, nós temos que olhar para nós e perceber quem nós éramos e quem nós somos. Um pecado ofende a Deus. 2, muito mais. Mas todo o pecado ofende a Deus. Jesus, um dia, dizendo aos fariseus, aos escribas, precisamente sobre este assunto, ele dizia: eu vim para os doentes, não para aqueles que se acham que não têm doença nenhuma. Ou seja, eu vim para aqueles que se sentem e sabem que são pecadores. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: mas eu não sou muito pecador. Já tenho ouvido: eu não sou muito pecador. Esta pessoa jamais conseguirá amar a Jesus como esta mulher. Porque enquanto nós não sentirmos que nós somos miseráveis. Em Marcos, no capítulo 10 e no versículo 45, Jesus diz: eu vim não para ser servido, mas para servir. E dar a vida em resgate de muitos. E esta palavra resgate é uma palavra muito, muito, muito importante. Porque o resgate era algo que acontecia para libertar, por exemplo, um prisioneiro de guerra condenado, um condenado à morte, um escravo. Era um preço que se pagava por alguém que não tinha saída. E quando a Bíblia diz que Jesus deu a sua vida para resgate da minha, quer dizer que eu, sem Ele, não tinha saída. Não importa se eu cometo 1000 pecados ou 100.000 pecados. Eu estou condenado, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Todos nós, mesmo aqueles que se consideram pouco pecadores, estão condenados à morte, à ira de Deus. E só há uma maneira de sair dela. É depositando a nossa fé em Jesus, que nos resgata da morte, que nos resgata do inferno. E quando eu entendo que este resgate, do qual eu fui alvo, não porque eu merecesse, mas pela graça de Deus, pelo amor de Deus por mim, então aí eu vou ter que amá-lo. E quando eu o sirvo, quando eu lhe ofereço o meu alabastro com unguento, com óleo precioso, a minha vida, o meu coração, eu faço não para ganhar alguma coisa, mas como gratidão e reconhecimento de tudo aquilo que Ele já me deu, a salvação. É verdade que os fariseus não se achavam grandes pecadores, porque é necessário ser humilde para reconhecer como somos muito, muito perdoados. E quem é muito perdoado, muito ama. O problema de Simão foi a sua cegueira. Ele olhava para a mulher e conseguia ver o que ela era, mas ele não conseguia ver o que ele era. Ele era um grande pecador. Por isso, ele julgava aquilo que Jesus dizia, aquilo que Jesus fazia, em vez de aceitar o Evangelho de Jesus. Há muita gente hoje assim também. Há muita gente hoje que continua a julgar o Evangelho. Há pessoas que, quando ouvem ou quando vão ouvir a mensagem, a pregação, conhecer a igreja, deixa cá ver se eu concordo com aquilo. Olha, nenhum de nós concordava com o Evangelho até conhecer o Evangelho. Eu tenho é que aceitá-lo. Crer em Jesus. Porque é esta fé que nos salva. Quando Jesus termina a conversa com o fariseu, Jesus diz assim, olhando para a mulher, versículo 48, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Só Jesus pode perdoar pecados. Porque Ele é o ofendido. Ele é o Deus que foi ofendido. Por isso, Ele é quem nos perdoa.
Só Jesus perdoa pecados. Porquê? Porque Ele foi o único que pagou o preço pelo nosso pecado. Foi Ele que pagou o resgate. Por isso é Ele que pode perdoar pecados. Mais ninguém. Então, Jesus pode perdoar os pecados. Ele é o Deus que foi ofendido. Ele é o Cristo que foi à cruz morrer no meu e no teu lugar para nos resgatar. E como é que nós somos resgatados e salvos? Ele diz no versículo 50, disse à mulher, a tua fé te salvou. Vai em paz. Ela não foi salva por amar a Jesus. Ela não foi salva por ter se humilhado diante de Jesus. Ela foi salva porque ela creu em Jesus. E porque ela creu em Jesus, porque ela creu no sacrifício que Jesus iria fazer, porque ela creu naquilo que Jesus era, ela foi salva. Ela amava. Irmãos, quando nós temos consciência do nosso pecado, nós também vamos amar a Jesus. Também vamos crer em Jesus. E vamos ter a certeza que não há outro meio pelo qual nós possamos ser salvos a não ser por Jesus. Termino com esta pergunta. Qual é o tamanho? Qual é a medida do teu amor a Jesus? Amas muito? Amas pouco? Amas nada? Como é que tu amas a Jesus? Eu vou-te dizer qual é a medida do teu amor a Jesus. Tu amas tanto a Jesus, ou tão pouco, na mesma medida em que tu te achas, ou não, muito ou pouco pecador. Quanto maior o pecador, maior o amor. Quanto mais eu reconheço que não mereço a salvação, mais eu amo a Jesus por tão grandioso resgate. Que o Senhor vos abençoe. Amém.